O Cadillac preto parou em frente ao colégio interno Nossa Senhora das Dores, e Helena, uma menina de apenas 8 anos, observava com olhos assustados o imponente edifício de tijolos vermelhos que se erguia diante dela como uma prisão. Seu pai, Coronel Augusto Carvalho, um fazendeiro poderoso do interior de Minas Gerais, desceu do veículo sem sequer olhar para ela. O cheiro de eucalipto que vinha da serra misturava-se com o perfume das gardênias do jardim da escola, criando uma fragrância que Helena jamais esqueceria. Era março de 1970, e o Brasil vivia sob a ditadura militar. O Coronel Carvalho, como era conhecido na região, tinha fazendas que se estendiam por milhares de hectares e uma influência política que alcançava os corredores do poder em Brasília. Para um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamento, uma filha pequena era apenas um estorvo em sua vida meticulosamente organizada. Durante toda a viagem desde a fazenda até aquela cidade serrana, Helena havia esperado que seu pai lhe explicasse o que estava acontecendo. Mas Coronel Augusto havia permanecido em silêncio, com aquela expressão de granito que ela conhecia tão bem, a mesma que havia adotado desde a morte de sua mãe, Esperança, 8 meses antes, vítima de uma pneumonia que os melhores médicos do Rio de Janeiro não conseguiram curar. Desça, ordenou com voz áspera, sem demonstrar qualquer emoção. Helena tremeu, não apenas pelo frio da manhã mineira, mas pelo terror que lhe causava a frieza daquele homem que uma vez havia sido seu herói. Suas pequenas mãos se agarraram ao terço de madrepérola que sua mãe lhe havia dado no último Natal, o único objeto que a conectava com a mulher que havia sido sua fonte de amor e proteção. A irmã superiora, uma mulher de aparência severa, com óculos de aço e hábito azul marinho, recebeu o Coronel Carvalho com uma deferência que falava do poder e da influência daquele homem. Helena captou fragmentos da conversa: disciplina rígida, sem visitas por tempo indeterminado, formação moral rigorosa. Cada palavra era como um martelo batendo no caixão de sua infância. É melhor assim para você, foram as únicas palavras que seu pai lhe dirigiu antes de voltar ao Cadillac e desaparecer pela estrada serpenteante, deixando para trás apenas o barulho do motor se afastando e uma nuvem de poeira vermelha que se dissipava lentamente no ar matinal. Helena ficou parada no pátio de pedras do colégio, sentindo que sua vida desmoronava. O sino da capela começou a badalar, marcando 9 horas da manhã, e esse som se gravou em sua memória como o momento exato em que sua infância foi oficialmente enterrada. O Colégio Nossa Senhora das Dores não era exatamente um orfanato, mas um internato para meninas de famílias abastadas que, por diversas razões, não podiam ou não queriam cuidar de suas filhas. As freiras, embora rígidas, não eram cruéis, mas o ambiente era frio, disciplinado, desprovido do calor humano que Helena tanto precisava. As outras internas, algumas tão jovens quanto ela, outras já adolescentes, haviam criado uma hierarquia social complexa. Helena, com seus vestidos de seda e seus sapatos importados da França, era vista como a menina rica que havia sido castigada por algum pecado terrível. As provocações não tardaram. Que crime você cometeu para seu pai te odiar tanto? Aposto que matou sua mãe de desgosto. Rico também abandona filho quando quer. Cada noite, deitada em sua cama estreita do dormitório coletivo, Helena chorava em silêncio, abafando soluços no travesseiro para não acordar as outras meninas. O terço de sua mãe era seu único consolo, e enquanto passava as contas entre os dedos, sussurrava as orações que Esperança lhe havia ensinado, esperando que, de alguma forma, do céu, sua mãe pudesse ouvi-la e lhe enviar um sinal de que tudo ficaria bem. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e Helena foi se fechando cada vez mais em si mesma. Encontrou refúgio no pequeno jardim do colégio, onde cresciam hortênsias azuis que as freiras cuidavam com carinho. Ali, sentada num banco de madeira pintado de branco, passava horas desenhando num caderno surrado, criando mundos imaginários onde tinha uma família que a amava de verdade. O inverno de 1970 foi particularmente rigoroso na Serra Mineira. A neblina envolveu o colégio como um sudário cinzento, e as hortênsias do jardim murcharam, deixando apenas galhos nos que se estendiam em direção ao céu nublado como braços suplicantes. Helena via naquelas flores uma metáfora de sua própria existência, algo belo que havia sido destruído pelo frio e pelo abandono. Foi durante uma dessas tardes nebulosas de julho de 1970 que ele apareceu. Antônio Ferreira, um professor de música de 45 anos, havia chegado ao colégio como parte de um programa de educação artística que o governo havia implementado para enriquecer a formação das futuras mães brasileiras. Antônio era um homem de aparência distinta, com cabelos grisalhos e olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências.
Havia perdido sua esposa e filho num acidente de trem 5 anos antes, e desde então se dedicava integralmente ao trabalho, encontrando na música um propósito que preenchesse o vazio deixado por sua tragédia pessoal. No primeiro dia em que Antônio viu Helena, ela estava sentada em seu lugar habitual no jardim, apesar da garoa fina, observando as hortênsias murchas com uma expressão de profunda melancolia que não condizia com sua idade. Algo naquela imagem o tocou profundamente. Talvez fosse o reconhecimento de sua própria dor refletida nos olhos daquela menina, ou quem sabe a intuição de que, por trás daquela tristeza, se escondia uma alma extraordinária. Você gosta de hortênsias? Perguntou Antônio, aproximando-se devagar para não assustá-la. Helena ergueu os olhos, surpresa de que um adulto se dirigisse a ela com gentileza. Havia passado tanto tempo recebendo ordens secas das freiras e provocações das outras meninas, que havia esquecido como era ser tratada com carinho. Minha mãe as adorava, respondeu com voz quase inaudível. Ela dizia que as hortênsias azuis eram pedacinhos do céu que Deus deixava cair na terra para nos lembrar que existe beleza no mundo. Antônio sorriu com ternura. Sua mãe devia ser uma mulher muito sábia e sensível. Gostaria de aprender a tocar piano? A música pode nos ajudar a conversar com o céu, sabe? Pela primeira vez em meses, Helena sentiu uma pequena fagulha de interesse. Acenou timidamente com a cabeça, e Antônio prometeu que, na próxima visita, lhe ensinaria uma melodia simples. As aulas de música de Antônio se tornaram o único momento da semana que Helena aguardava com ansiedade. O professor havia notado imediatamente o talento natural da menina para a música, mas mais importante ainda, havia percebido sua necessidade desesperada de atenção e carinho. Pouco a pouco, começou a dedicar tempo extra para ajudá-la com as lições, e esses momentos se transformaram em conversa sobre música, sobre a vida, sobre sonhos. Antônio descobriu que Helena tinha uma inteligência excepcional e uma sensibilidade musical notável. Suas interpretações, embora tecnicamente imperfeitas devido à idade, mostravam uma profundidade emocional que o impressionava. Tocava melodias melancólicas, composições que ela mesma criava, e sempre pedia para aprender músicas que sua mãe costumava cantar. Com o passar dos meses, a relação entre Antônio e Helena se aprofundou. Ele se tornou a figura paterna que a menina havia perdido, e ela despertou nele um instinto protetor que julgava morto. Antônio começou a visitá-la fora dos horários de aula, levando-lhe livros, doces e, principalmente, oferecendo-lhe a atenção e o carinho que tanto necessitava. A primavera de 1970 chegou com uma explosão de cores. As hortênsias do jardim floresceram mais exuberantes do que nunca, e Helena, inspirada pelos ensinamentos de Antônio, começou a compor pequenas melodias que capturavam não apenas a beleza das flores, mas também seu simbolismo espiritual. Antônio gravava cada uma dessas composições como se fossem tesouros, e Helena começou a ver em seus olhos algo que acreditava perdido para sempre: amor incondicional. Foi durante uma dessas tardes primaverais que Antônio tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Depois de meses observando a transformação de Helena, vendo como ela desabrochava sob seus cuidados como as hortênsias do jardim, soube que não podia permitir que aquela menina extraordinária murchasse na frieza do internato. Helena, disse-lhe numa tarde, enquanto ela tocava delicadamente uma valsa no piano da sala de música, gostaria de vir morar comigo? Tenho uma casa grande, com um jardim cheio de hortênsias de todas as cores. Você poderia ter seu próprio piano, e nunca mais precisaria se sentir sozinha. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Você realmente me quer como sua filha? Perguntou com voz trêmula. Eu te amo como se você fosse do meu sangue, respondeu Antônio, abraçando-a com ternura. E lutarei por você contra quem for necessário. No entanto, o que Antônio não sabia era que o coronel Augusto Carvalho havia estado observando das sombras. O poderoso fazendeiro tinha informantes em toda parte, e logo soube da relação que havia se desenvolvido entre o professor e sua filha. Para um homem como ele, obcecado pelas aparências e pelo controle, a ideia de que sua filha fosse adotada por um simples professor de música era inaceitável. A investigação que o coronel Carvalho mandou fazer sobre Antônio revelou algo que o fazendeiro decidiu usar a seu favor. Anos atrás, Antônio havia se envolvido numa polêmica quando criticou publicamente o regime militar em suas aulas, sendo demitido de uma escola em Belo Horizonte. Embora posteriormente tenha sido reintegrado após comprovarem que suas críticas eram apenas acadêmicas,
O coronel viu nessa informação a arma perfeita para destruir as aspirações de Antônio. Uma tarde de dezembro, enquanto Antônio tratava dos papéis de adoção nos tribunais de Belo Horizonte, recebeu uma visita inesperada em seu pequeno apartamento. O coronel Augusto Carvalho apareceu acompanhado de 2 advogados e uma pasta cheia de documentos que, segundo ele, provavam a inadequação moral e ideológica de Antônio para ser pai adotivo. "O senhor é um comunista", disse o coronel com desprezo. "Um subversivo sem posses nem posição social que pretende ficar com o que é meu. Helena é uma Carvalho, e não permitirei que ela carregue o sobrenome de um qualquer como o senhor." Antônio sentiu a raiva ferver em seu interior, mas manteve a compostura. Helena não é uma propriedade. É uma criança que precisa de amor, algo que o senhor nunca foi capaz de dar. "Amor não garante o futuro", replicou o coronel. "Eu posso dar a ela tudo o que precisa: educação nos melhores colégios da Europa, um dote que a torne desejável para os melhores casamentos, uma posição social que o senhor jamais poderá oferecer." A batalha legal que se seguiu foi feroz e desigual. O coronel Carvalho usou toda sua influência e fortuna para provar que Antônio não era um pai adequado. Contratou os melhores advogados, subornou funcionários, e usou suas conexões militares para inclinar a balança a seu favor. Antônio, por sua vez, lutou com as poucas armas que tinha, seu amor por Helena e a evidência do vínculo extraordinário que haviam desenvolvido. Durante os meses que durou o processo legal, Helena viveu num estado de constante ansiedade. Sabia que seu futuro estava sendo decidido naqueles tribunais frios e impessoais, e que poderia ser separada para sempre do único homem que a havia feito se sentir verdadeiramente amada. O dia do julgamento final chegou com uma tempestade que açoitou Belo Horizonte com uma fúria que parecia refletir as emoções de todos os envolvidos. Helena, agora com 9 anos, apresentou-se diante do juiz vestindo seu melhor vestido, agarrando-se ao terço de sua mãe como se fosse um amuleto. Quando o juiz perguntou com quem ela queria viver, Helena respondeu sem hesitação: "Com Antônio. Ele me ama de verdade, e eu o amo. Meu pai me abandonou quando mais precisei dele, mas Antônio nunca me decepcionou." As palavras da menina ecoaram na sala do tribunal, mas o coronel Carvalho havia plantado dúvidas suficientes sobre a idoneidade de Antônio. No final, o juiz decidiu em favor do pai biológico, argumentando que os laços sanguíneos e a estabilidade financeira eram fatores determinantes. Antônio saiu do tribunal derrotado, com o coração despedaçado, vendo como levaram Helena entre lágrimas e protestos. A menina gritava seu nome, estendia os braços em sua direção, mas os guardas a afastaram inexoravelmente. Contudo, o que nenhum dos dois sabia era que sua história estava longe de terminar. O coronel Carvalho, tendo recuperado o controle sobre sua filha, enviou-a imediatamente para um internato na França, longe de qualquer influência que pudesse contaminá-la. Mas Helena, fortalecida pelo amor que havia recebido de Antônio, não se dobrou. Conservou em segredo todas as partituras que ele lhe havia ensinado, escreveu cartas que nunca pôde enviar, e manteve viva a esperança de se reunir com ele algum dia. Os anos passaram. Helena se tornou uma jovem mulher de extraordinária beleza e inteligência, mas com o coração blindado contra o amor superficial que seu pai tentava lhe impor. Rejeitou todos os pretendentes que o coronel Carvalho lhe apresentava, negando-se a ser mais uma peça em seus jogos de poder social. Enquanto isso, Antônio nunca parou de procurá-la. Contratou investigadores particulares, viajou pela Europa seguindo pistas falsas, e nunca perdeu a esperança de vê-la novamente. Em sua casa, conservava todas as composições de Helena como relíquias sagradas, e em seu jardim cuidava das hortênsias azuis que o lembravam dela. O destino, que às vezes parece cruel mas que ocasionalmente mostra sua face mais compassiva, os reuniu da maneira mais inesperada. Helena, já com 20 anos, havia retornado secretamente ao Brasil para participar de um festival de música clássica em São Paulo. O coronel Carvalho, agora um homem envelhecido e doente, havia perdido parte de seu controle férreo sobre ela. Nesse festival, entre apresentações de músicos renomados, Helena ouviu algo que fez seu coração parar. Numa pequena sala lateral, estava sendo executada uma composição que reconheceu imediatamente. Era uma de suas próprias melodias da infância, aquelas que havia criado sob a orientação amorosa de Antônio, mas agora orquestrada e apresentada como obra de um compositor desconhecido. "É extraordinária, não é?" disse uma voz familiar atrás dela. Helena se virou lentamente, e lá estava Antônio,
com mais cabelos brancos, mas com os mesmos olhos castanhos cheios de ternura. Conservei todas as suas composições todos esses anos. São as coisas mais belas que já tive em minha vida. As lágrimas correram pelo rosto de Helena como cataratas libertadoras. Antônio, sussurrou, e se atirou em seus braços como a menina de 9 anos que ainda vivia em seu coração. Minha pequena musicista, murmurou ele, abraçando-a com a mesma ternura de anos atrás. Nunca parei de procurar você. Nunca parei de esperar. Naquela noite, no jardim da casa de Antônio, sob a luz da lua que iluminava as hortênsias azuis que ele havia cultivado pensando nela, Helena e Antônio conversaram até o amanhecer. Ela lhe contou sobre os anos de solidão na França, sobre como havia conservado em segredo os ensinamentos que ele lhe havia dado, sobre como havia rejeitado todas as tentativas de seu pai de controlar sua vida. Antônio lhe falou de sua busca incansável, das noites em claro pensando nela, de como havia transformado seu amor paternal na força que o mantinha vivo. Quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de rosa como as pétalas das flores que os rodeavam, Helena tomou uma decisão que estava gestando em seu coração há 11 longos anos. Quero ficar com você para sempre, disse a Antônio. Não como sua filha adotiva, porque já sou maior de idade, mas como sua família escolhida. Quero que sejamos a família que sempre quisemos ser. Antônio, com lágrimas de felicidade correndo por seu rosto, assentiu. Você sempre será minha filha, não importa o que digam os papéis. O amor que sinto por você é mais forte que qualquer lei. O coronel Carvalho, quando soube do reencontro, tentou mais uma vez exercer seu controle, mas descobriu que já não tinha poder sobre uma Helena adulta e decidida. Suas ameaças caíram em ouvidos surdos, e sua fortuna não conseguiu comprar o que mais desejava: o amor e o respeito de sua filha. Helena se estabeleceu no Brasil, perto de Antônio, e juntos criaram a família que o destino lhes havia negado anos atrás. Ela se tornou uma compositora reconhecida, especializando-se em peças que capturavam não apenas a beleza da natureza, mas também seu simbolismo emocional. Antônio, já aposentado, tornou-se seu mentor, seu confidente, e seu pai em todos os sentidos que realmente importavam. No jardim de sua nova casa, que construíram juntos, plantaram um canteiro especial, hortênsias azuis que floresciam o ano todo, desafiando as estações como seu amor havia desafiado as circunstâncias. E ali, sob a sombra daquelas flores eternas, Helena e Antônio encontraram a paz e a felicidade que haviam procurado durante tanto tempo. A história de Helena e Antônio se tornou lenda em Minas Gerais, a prova viva de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que a família nem sempre é definida pelo sangue, e que às vezes, as flores mais belas crescem nos terrenos mais áridos. O coronel Carvalho morreu sozinho e amargurado, cercado de sua fortuna mas desprovido do único tesouro que realmente importava: o amor de sua filha. Helena compareceu ao funeral, não por ele, mas pela mulher que havia sido sua mãe, mas suas lágrimas foram de pena pelo que poderia ter sido e nunca foi, não de dor pelo que havia perdido. E no jardim das hortênsias azuis, enquanto os sinos da igreja matriz de sua cidadezinha natal badalavam suavemente ao longe, Helena e Antônio souberam que haviam encontrado algo que muitos procuram a vida toda sem encontrar. Uma família construída não por acidente do nascimento, mas por escolha do coração. As hortênsias continuaram florescendo, ano após ano, como testemunho silencioso de que o amor verdadeiro, como as flores mais resistentes, pode sobreviver aos invernos mais cruéis e florescer mais belo do que nunca quando chega a primavera do coração.